No plenário Ivan Vernon Gomes Torres, o Legislativo de Piraí passa a transmitir ao vivo, através da Câmara Piraí Web, a sessão ordinária. Câmara Municipal de Piraí. Legislativo com ética e transparência. Boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 7ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Solicito aos seus vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 7 votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem 82 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores, que Deus abençoe os nobres integrantes dessa igreja casa na reabertura dos trabalhos legislativos do corrente ano, para que possamos solidificar o respeito e o carinho que devemos ter com cada cidadão piraiense. Nobres edis, com suporte nas prerrogativas a mim conferidas por força do parágrafo 2º do artigo 58 da Lei Orgânica do município de Piraí, devolvo a essa Casa de Leis vetado parcialmente na forma do artigo 3º do artigo 58 da Lei Orgânica Municipal, o autógrafo de lei encaminhado através do ofício número 385 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o orçamento de 2019 e da outras providências, oriundo do projeto de lei número 93 de 2018, de autoria do chefe do Poder Executivo. Inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO constitui lei de efeitos concretos responsável por especificar as diretrizes, objetivos, metas e programas de educação continuada estabelecidos no Plano Plurianual PPA, servindo de parâmetro para a elaboração da Lei Orçamentária Anual LOA, do exercício seguinte. É o elo normativo orçamentário entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. Pode-se dizer assim que uma das principais funções da LDO é estabelecer as diretrizes necessárias à destinação dos recursos no orçamento anual, de forma a assegurar dentro do possível a realização das metas e objetivos firmadas no PPA. Nesse sentido, cabe à LDO ajustar as ações do governo previstas no PPA a reais possibilidades da Caixa e eleger, dentre dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na elaboração do orçamento para o exercício financeiro seguinte. Em razão de sua periodicidade anual, ordinária vinculação à lei de diretrizes orçamentárias, a um exercício financeiro determinado, define-lhe a natureza essencialmente transitória, atribuindo-lhe, em consequência, eficácia temporal limitada. As diretrizes orçamentárias compreenderá as metas na prioridade da administração pública federal, incluindo as despesas da capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual. Além do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, o artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000 especifica o conteúdo da LDO em verbis. Artigo 4º, a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição. 1. Disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios de forma de limitação do empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. C.D. E. Normas relativas ao controle de custos, à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento e demais condições exigidas para a transferência de recursos à entidade pública e privada. Parágrafo 1º. Integrará o projeto de lei diretrizes orçamentárias, anexos, metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais. A avaliação do cumprimento de metas relativas no ano anterior, demonstrativo de metas anuais, dos regimes geral de previdência social e próprios servidores públicos, demonstrativo de estimativa de compensação da renúncia de receita e da margem de expansão de despesas. A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará em anexo específico os objetivos para políticas monetária, acreditada e cambial, bem como os parâmetros de projeções para seus principais agregados e variáveis. Isso posto, considerando a específica natureza dos projetos de lei que estabelecem diretrizes orçamentárias, bem como jurisprudência do STF e o texto constitucional expresso as emendas parlamentares e projetos de lei. A emenda aditiva número 1 de 2018 ao projeto de lei orçamentária 93 de 2018 trata da inclusão do parágrafo único do artigo 21 sobre a justificativa do poder fiscalizador, poder legislativo.
A proposta de emenda modificativa número 2 de 2018 também utiliza como justificativo o poder fiscalizador do Poder Legislativo para alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º dos artigos 12 e 13, parágrafo 1º e 2º, também 3º do artigo 16, artigo 17, parágrafo único, artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32. É relevante destacar que a redação original dos dispositivos modificados pelos vereadores em nada restringe o poder fiscalizador do Legislativo, nem no Tribunal de Contas. Nos termos do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, compete ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de tais leis que envolvem matéria orçamentária. Trata-se de uma das funções do Estado, juntamente com a função legislativa, exercida pelo Poder Legislativo, a função executiva, exercida pelo Poder Executivo, que tem como função administrar o Estado, visando seus objetivos concretos. Ademais, o artigo 49 da CRFB de 88 dispõe sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional, a função jurisdicional. A função da LDO é estabelecer metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da lei orçamentária anual no disposto sobre as alterações da legislação tributária, além de dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas. Destarte, o legislador pode legitimamente pretender solucionar problemas sociais concretos e pontuais em uma LDO, desde que o faça por meio de fixação de metas e prioridades de atuação da administração pública, de forma a garantir metas e prioridades. Artigo 166. O projeto de lei relativo ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e orçamento anual, aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regime comum. As emendas do projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Conforme se nota, várias das emendas do autógrafo de lei em apreço estão em flagrante contradição com a norma de regência que ensejará desequilíbrio das contas públicas, violando-se as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Na elaboração da proposta orçamentária para 2019, a fim de compatibilizar a despesa orçada e a receita prevista de forma a preservar a suficiência de caixa, o Poder Executivo, somente mediante de autorização legislativa, poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nessa lei e seus anexos. Apesar da Carta Magna, artigo 165, 2, bem como a Lei Orgânica, artigo 74, 6 e 128 e seguintes disciplinar as atribuições privativas do prefeito municipal, não vemos nenhum óbice a remeter através de lei específica para atendimento à emenda ao parágrafo único do artigo 2º. Artigo 12. Somente com autorização legislativa específica, o Poder Executivo poderá proceder a alterações e adequações de sua estrutura, ainda que sem aumento de despesa, e que tenha por objetivo a modernização e maior eficiência e eficácia com o Poder Público Municipal no desempenho de suas atribuições. Com referência à alteração do artigo acima, cumpre registrar que já se tornou rotina do Poder Executivo proceder às alterações em sua estrutura administrativa. Por essas razões, estamos concordando sob censura com as modificações realizadas. A abertura de créditos suplementares especiais dependerá da existência de recursos disponíveis para despesa e será procedido na justificativa da alteração legislativa específica. As razões do veto vêm como fundamento a falta de pertinência temática. Além disso, representam uma flagrante invasão do projeto de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, devidamente amparado pelas normas contidas na Constituição Federal. Compreendo ressaltar que tal norma já se encontra prevista e devidamente cumprida pelo Executivo em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme transcrição abaixo. O fio condutor que une teologicamente tais autos normativos, o que inspirou o Constituinte de 1988, notadamente, à luz do exemplo alemão, Torres Ricardo Lobo, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, volume 5. Por tais razões, estamos vetando também o parágrafo 3º do artigo 16 in verbis, artigo 16, parágrafo 3º. Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas nesse artigo, dependerá a autorização legislativa específica a inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução dependerão ainda de artigo 17, a inclusão na lei orçamentária anual de transferência de recursos para o custeio de despesas e outros entes da federação somente poderá ocorrer em situações que envolva
claramente o atendimento a interesses locais, atendidos os dispositivos constantes do artigo 62 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, bem como autorização legislativa específica. Parágrafo único. Fica destinado até 50% do valor da reserva de contingência para despesas exclusivas nos casos de decretação de calamidade pública, estado ou situação de emergência. Senhores vereadores, o texto grafado no parágrafo único do artigo 20 fere a razoabilidade usurpando a competência do Executivo, pois impõe condições que não se pode mensurar. Os riscos apontados não guardam presunção de previsibilidade. Cumpre ressaltar que, na presente alteração, fere o princípio da razoabilidade e da separação dos poderes, uma vez que a finalidade da reserva de contingência é a imprevisão de uma despesa. Seria ilógico vincular percentual um imprevisto específico, tolhendo o bom andamento da máquina administrativa, o que configura caso específico de veto. Diante da presente introdução, não vislumbramos outra alternativa senão vetar as alterações procedidas no referido artigo. 23. Somente com autorização legislativa específica poderá ser autorizada operações de crédito por antecipação de receita, desde que observado o disposto no artigo 38 da Lei Complementar 101 de 2000. A inclusão no orçamento ou sem créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto em caso de operações por antecipação de receita. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido acesso público à informação de inclusão, encargos e condições de contratação. O prazo de validade de verificação dos limites e das condições em que se trata esse artigo e análise, realizada para a concessão e a garantia pela União, será no mínimo de 90 dias e no máximo 270 dias. A exigir a lei específica para várias ações do Executivo, através de emendas propostas por parte do Legislativo, tal medida reitera o caráter constitucional que é revestido da LDO, pois a Lei de Diretrizes não poderá versar sobre matéria orçamentária, que é peculiaridade da LOA. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto segundo, parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e formas de limitação do empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º deste artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º, artigo 31. C. Vetado. D. Vetado. E. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados dos programas financiados com recursos orçamentários. A evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a ampliação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 4. Avaliação da financeira e atuarial. A. Os regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Enfim, as mudanças pretendidas com a emenda modificativa no que se refere ao artigo 32 e seu parágrafo único configuram invasão de competência, visto que tal atribuição já é exercida pela Secretaria Municipal de Fazenda com competência estipulada na Lei de Estrutura para a Prefeitura Municipal de Piraí. E o procedimento em tela é periodicamente demonstrado pelo Executivo através de audiências públicas realizadas no plenário da Câmara Municipal de Piraí, onde são apresentados os resultados ao final do exercício no prazo estabelecido em lei. Artigo 32. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações do governo, procedendo à indicação do órgão municipal que apurará os resultados primários e nominal para fins de avaliação e cumprimento de metas estabelecidas na lei. Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução. Cabe destacar que para a construção do sistema de custos na administração pública faz-se uso da informação de contabilidade governamental, fazendo necessária uma aproximação terminológica e conceitual entre a contabilidade governamental e a de custos, Martins, 2003, parágrafo 25. Portanto, a apuração de custo qualquer só poderá ocorrer após o efetivo gasto, desembolso e despesa, ou seja, dados e fatos passados que já foram submetidos a um rito de aprovação
E se a função de um sistema de custos, que é uma ferramenta gerencial, é auxiliar na avaliação dos serviços prestados, não há o que se falar em aprovação. A escolha do método deve estar apoiada na disponibilidade de informações e no volume de recursos necessários. Parágrafo único. A lei orçamentária anual deverá apresentar as despesas relativas à dívida pública, contratual e as receitas que atenderão de forma segregada, como exige o parágrafo 1º o parágrafo 1º, artigo 5º da Lei Complementar Federal 101 de 2000. O anexo de metas fiscais, que integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias em atendimento ao disposto, parágrafo 1º, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Federal, em seu artigo 29, conferiu capacidade de auto-organização dos municípios dentro da estrutura federativa nacional e dentro dos limites jurídicos traçados pela própria lei maior. No Estado Federado Brasileiro, assim conceberam-se 3 fontes de comandos normativos, que são a União, os Estados e os municípios. Ao exame da Constituição Federal, verifica-se que o Constituinte, ao tratar dos princípios fundamentais, fez escrever seu artigo 2º que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cabe aqui reproduzir a sempre lúcida lição do mestre Eli Lopes Meireles. Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores, são todas as leis orgânica municipal, não reserva. Expressa e privativamente a iniciativa do prefeito, as leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas, nos artigos 61, parágrafo 1º e artigo 165 da Constituição Federal. Assim, senhor presidente e senhores vereadores, pelos motivos acima elencados, concordamos observadas as ressalvas com as alterações procedidas através da emenda modificativa número 2/2018, projeto de lei ordinária 93/2018, no que diz respeito aos seguintes artigos, parágrafo único do artigo 2º, artigo 12, artigo 13 e seu parágrafo 1º, e por falta de penitência lógico-temática da demonstração das emendas propostas estão incluídas no plano plurianual, e a ausência de indicação das fontes de custeio e dos demais aspectos acima referenciados restituo a essa Casa de Leis o autógrafo de lei parcialmente vetado no que se refere aos artigos e parágrafos adiante indicados. Parágrafo 2º do artigo 13º, parágrafo 3º do artigo 16º, artigo 17º, parágrafo único do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e seu parágrafo único e, por derradeiro, o parágrafo único do artigo 21, objeto da emenda aditiva número 1 de 2018, confiante na sua manutenção, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, com recomendação de rejeição integral do veto parcial. Processo número 1266/2018. Projeto de lei ordinária número 93/2018. Relator Darley Gomes de Moraes, origem do chefe do Poder Executivo. Matéria: mensagem de veto parcial a dispositivos do projeto de lei ordinária número 93/2018, datada 19 de junho de 2018, concernente à redação do parágrafo 2º, do artigo 13º, parágrafo 3º, do artigo 13º, parágrafo 3º, do artigo 16, do artigo 17, parágrafo único, do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32, do citado diploma legal, conforme redação introduzida pelas emendas modificativa número 2 de 2018, e parágrafo único do artigo 21, conforme redução introduzida pela aditiva número 1 de 2018, sendo vetados pelo excelentíssimo senhor prefeito. Parecer, preliminarmente, 1/1. Encaminhada a esta comissão tempestivamente a mensagem número 82 de 2018, datada de 8 de agosto de 2018, vinculada ao projeto de lei ordinária 93 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito, comunicando veto parcial a dispositivos do projeto de lei em epígrafe, introduzidos pela emenda modificativa número 2 de 2018, bem como introduzidos pela emenda aditiva número 1 de 2018, estampada equivocadamente suas razões de irresignação. 1.2.
Por força do despacho do senhor presidente, as folhas 58, conforme disposto no artigo 215, parágrafo 1º do Regimento Interno, referido ao projeto de lei orgânica 93/2018, que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, foram encaminhados ao exame da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, competindo-nos na oportunidade de analisar a matéria vetada quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico. A mensagem número 82, datada de 8 de agosto de 2018, comunicando o veto parcial ao projeto de lei número 93/2018, datada de 19 de junho de 2018, bem como a demonstração da insatisfação do alcaide com as alterações na redação do parágrafo 2º e do artigo 13º, parágrafo 3º, do artigo 13º, parágrafo 3º, artigo 16, artigo 17, parágrafo único do artigo 20, artigo 23, artigo 27, artigo 32 e parágrafo único do artigo 32 do citado projeto de lei, conforme a redação dada à emenda modificativa número 2 de 2018 e na adição do parágrafo único do artigo 21, conforme redação à emenda aditiva número 1 de 2018. Através da mensagem 82 de 2018, datada de 8 de agosto de 2018, o excelentíssimo senhor prefeito, usando da faculdade que lhe confere o artigo 58, parágrafos 2 e 3 da Lei Orgânica do Município, conjugados por assimetria com o disposto no artigo 63, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal de 1988, comunicou a edilidade que resolveu vetar parcialmente o projeto de lei ordinária 93/2018 da LDO para o exercício 2019. A separação dos poderes, conquanto cláusula pétrea, não sofreu violação nesta seara legiferante. Artigo 2º, com cópia artigo 37 da CRFB de 1988. Haja vista que a Constituição confere ao Poder Legislativo a incumbência de exercer e fiscalização externa do Poder Executivo. Assim, não podem ser acolhidos argumentos na inconstitucionalidade de norma legal quando suscitados de forma genérica. O Poder Legislativo que fará discussão e votação do projeto de lei destinado à fixação de diretrizes orçamentárias, não havendo impedimento para que esta seja emendada. Repita-se para que não paire ou haja dúvidas a Câmara de Vereadores com o Poder Legislativo Municipal. Além disso, deve assessorar o Poder Executivo local a formular políticas públicas de interesse da população. A Câmara Municipal de Piraí é a Casa do Povo, razão pela qual a crescente mobilização e pressão da sociedade civil que, em busca do aprimoramento e do controle social da gestão pública, faz com que as aberturas de créditos adicionais suplementares ou não sejam preventivamente explicitados aos correspondentes constituídos, o qual compete manter o veto ou retificar a posição manifestada anteriormente. Ademais, compete àqueles que já manifestaram sua vontade legislativa quanto da propositura, discussão e votação do projeto de lei, mobilizar o alto do quórum para reafirmar a vontade parlamentar. Há de se mencionar ainda a dificuldade de ambiente de votação, assim como o intervencionismo do Poder Executivo, que de maneira legítima atua de forma favorável à condução e permanência de suas políticas públicas. Não há necessidade de propor a alteração do quórum de votação, mantendo-se a exigência da maioria absoluta, conforme expressa a previsão regimental. Conforme salienta Eduardo Bastos Furtado, de Mendonça, ao tratar o tema em sua festejada obra, A Constitucionalização das Finanças Públicas no Brasil, Indevido Processo Orçamentário e Democracia, afirma o seguinte: em qualquer caso, uma execução orçamentária vinculada não equivale a um dever genérico de gastar. O montante de recursos arrecadado coativamente legitima-se pela sua distinção, cabendo a qualquer agente que lida com esses valores zelar pela máxima eficiência e economicidade na gestão do dinheiro público, e escassez dos recursos apenas corrobora essa conclusão. Sendo assim, qualquer dotação orçamentária específica ou flexível produz o dever de que a atividade correspondente seja realizada de forma adequada. Deduz-se que a Constituição estabeleceu inequivocadamente o Poder Legislativo como órgão dotado de titularidade e legitimidade institucional para debater a proposta de diretrizes orçamentárias consolidada pelo Poder Executivo. Trata-se de prerrogativa que, por si inerente à função legislativa do Estado, qualifica-se como poder de índole eminentemente constitucional, traduzindo-se necessária a projeção resultante do poder de legislar, sofrendo em função de matriz constitucional que lhe confere suporte jurídico apenas a limitações que se acham expressamente definidas no texto da Constituição da Carta Política de 1988. Sendo assim,
Respeitar os limites do poder de emendar dos parlamentares significa não transmitir os limites pré-fixados na proposição jurídica apresentada, seja em um projeto de lei, como no caso, afinal, por definição, emenda é proposição acessória e, como tal, segue a proposição principal e a esta deve ser pertinente. A função fiscalizadora da edilidade foi amplificada pela Constituição da República de 1988 ao atribuir a fiscalização não só da legalidade dos atos da administração pública, como também da legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receita, razão pela qual a aprovação da destinação dos recursos públicos é submetida à aprovação da Câmara de Vereadores. Essa mesma preocupação em torno da preservação da integralidade das funções institucionais do Poder Legislativo, que não pode ser visto nem qualificado como instrumentos anciliar de mera chancela das pretensões normativas deduzidas a outros órgãos do Estado, foi externado pela Corte Suprema quando do julgamento de RE número 60775-MT, relator ministro Adalto Cardoso, RDA 102/261, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal explicitamente proclamou que a atribuição conferida aos tribunais de justiça de enviarem projetos de lei ao Legislativo não exclui o poder de emenda, nem o veto. Igual orientação foi perfilhada pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RMS número 9.31/RJ, relator ministro Prado Kelly, em decisão que restou com substância em acórdão assim emendado. A reserva de iniciativa do outro poder não implica vedação de emenda de origem parlamentar, desde que pertinente à matéria de proposição e não acarrete aumento na despesa de procedentes. Face o exposto, nos aspectos que compete à comissão examinar, somos favoráveis à aprovação do parágrafo 2 do artigo 13, parágrafo 3º, do artigo 13, parágrafo 3º, do artigo 16, artigo 17, parágrafo único do artigo 20, do artigo 23, do artigo 27, do artigo 32 e parágrafo único do artigo 32, do citado projeto de lei, conforme a redação introduzida pela emenda modificativa número 2 de 2018, parágrafo único do artigo 21, conforme a redação introduzida pela emenda aditiva número 1/2018, todas vinculadas ao projeto de lei ordinária número 93 de 2018, datada de 9 de junho de 2018, e por consequência somos contrários ao veto parcial oposto à propositura. De igual importância é a tarefa de fiscalizar e controle, este sim, competências privativas do Poder Legislativo. Aqui convém retornar à citada obra clássica de Montesquieu, em que o autor, ao definir as atribuições do Legislativo, enfatiza a tarefa de fiscalização, colocando-se em pé de igualdade com a função estritamente legislativa, ao sustentar que o corpo representante também não deve ser escolhido para tomar qualquer resolução ativa, coisa que não executaria bem, mas sim para fazer leis ou para ver se as que fez são bem executadas, coisa que pode realizar muito bem e que ninguém pode fazer melhor do que ele. Deve, portanto, ser plenamente reconhecida a constitucionalidade das alterações introduzidas pela emenda modificativa número 2 de 2018, bem como pela emenda aditiva número 1 de 2018, haja vista que o veto não apresenta quais os vícios de inconstitucionalidade que foram identificados no projeto de lei ordinária número 93 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2019 e da outras providências. Podemos ter os vícios de natureza subjetiva e objetiva, sendo que o vício formal subjetivo é verificado na fase de iniciativa. Algumas leis são de exclusividade do prefeito municipal, ou seja, de iniciativa privada do prefeito, o que não pode outra pessoa proceder dessa forma. Se um vereador invadir a matéria de competência do prefeito, estará diante de um vício formal subjetivo insanável, e a lei será inconstitucional. As normas constitucionais possuem um nível máximo de eficácia, obrigando
atos inferiores aguardarem uma relação de compatibilidade vertical para com elas. Se não for compatível, o ato será inválido, nulo. Daí a inconstitucionalidade ser quebrada da relação de compatibilidade. Mas, como dito, não há lesão à ordem jurídica pátria, estando as modificações introduzidas no projeto de lei ordinária 93/2018 em harmonia com a Constituição Federal e Estadual, bem como com a lei orgânica do município. A resposta todos já sabem, nenhuma, pois as emendas modificativas número 2/2018 e número 1/2018 não importou ou implicou aumento de despesa além do que foram previsto no projeto de lei emendado. B. Possui finalidade material, pois guarda afinidade lógica, relação de pertinência com a proposição original. E C. Tratando-se de projetos orçamentários, apenas condicionou a movimentação orçamentária e a anuência é prévia autorização do Poder Legislativo, de modo a permitir um maior controle das finanças públicas. Constata-se, pela simples leitura do parecer conclusivo da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, apresentado por ocasião da deliberação em plenário, que culminou com a aprovação da proposição impugnada, que o relator detalhadamente, ao referir-se à matéria embargada, a considera legal, dentro da constitucionalidade e da regimentalidade, com ampla aprovação pelos parlamentares. O veto somente poderia ser usado pelo prefeito quando verificadas algumas das duas hipóteses previstas no artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, a saber, parágrafo 2º, se o prefeito municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total, parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Um dos objetivos do sistema orçamentário inaugurado pela Constituição da República de 1988 é exatamente o de permitir o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário. Assim, impondo limites às ações do Poder Executivo de modo a limitar o gasto público ao previsto no orçamento, que é valorizado na medida em que exige autorização legislativa para abertura de créditos suplementares ao orçamento vigente. Demais, transmitindo ao outrem a tarefa que lhe é própria, desmoraliza-se o legislador, confessa sua incompetência, a própria incapacidade. Assim, se pensou em França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil Imperial e após a proclamação da República. Comentários à Constituição Brasileira, quarta edição, volume 1, número 265. Assim entendendo que deve a Comissão de Legislação, conclusão, assim, entendendo que deve a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, tendo como fundamento os argumentos apresentados quando da apreciação proposta, votada e aprovada nesta Casa, opinar pela rejeição integral do veto parcial, assinado pelo chefe do Poder Executivo, uma vez que não tem fundamentação jurídica para se sustentar, seguindo os princípios constantes no ordenamento do sistema financeiro e orçamentário, face à legislação pertinente à sua legalidade, tendo sido respeitado os princípios constitucionais e infraconstitucionais vigentes. Sala das Comissões, 20 de agosto de 2018, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Membro das comissões, de acordo com o parecer do ilustre relator. Sala das Comissões, 20 de agosto de 2018, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Passaremos para a explicação pessoal para o uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores, escrito da forma regimental, o tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alex Joaquim da Silva. Boa noite, presidente, nobres companheiros, público presente, internautas que nos assiste. Hoje eu venho usar a tribuna, mais uma vez,
para falar sobre esse contrato da empresa Delta Tech, que os fakes governamentais, pessoas que recebem 4, 5 mil, 11 mil por mês para ficar na internet denigrindo a minha pessoa e a demais companheiros aqui dentro. O governo do bem é muito bem organizado, né, para construírem vários fakes. Vão para a internet. Esse final de semana atacaram a minha família, me atacaram, me taxaram como chefe de milícia, né, e outros mais adjetivos. Infelizmente, é a política do bem desse prefeito incompetente que nada faz na cidade. É um prefeito que, junto com a sua corja, com seus pau-mandados, usam a internet para destruírem quem não puxa o saco dele. Se puxou o saco do prefeito, é o melhor vereador do Brasil. Mas se não puxou o saco do prefeito, ele põe a turma dele para ficar na internet falando mal do vereador. Só porque eu não concordei da forma que eles usam o contrato da Delta Tech, dizendo que faz o serviço no bairro A, no bairro B, no bairro C, e não presta o serviço. Só por causa disso. Se não presta o serviço, tire o bairro do contrato. Infelizmente, esse prefeito é um prefeito do mal. Não tem nada de bem, corrente do bem, não tem nada disso. É corrente do mal. Eu falo isso com propriedade. É um prefeito perseguidor. Um funcionário, muitos funcionários me ligaram ontem, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook, dizendo que não poderia botar a cara com medo do prefeito, que ele persegue. Pessoas que trabalham dentro do hospital, me ligando, dizendo: Alex, eu queria comentar, mas eu não vou comentar, porque essa turma persegue a gente dentro do hospital, persegue a gente na rua. Essa é a corrente do bem. Esse prefeito que se diz honesto, bonzinho, doutorzinho, né? É um cara de pau. Infelizmente, Piraí tomou esse rumo. Quem bajula o prefeito pode tudo. Quem não bajula não pode nada. É cacete nele. É assim que a gente vive. Andei em diversos bairros, sábado e domingo. Estive no Varjão, conversando com alguns moradores. E o pessoal me falou: Alex, tem gente aqui andando com a nota que o prefeito enviou, mostrando para as pessoas. É isso que está acontecendo? Infelizmente, a gente vive uma falsa democracia. Ninguém pode opinar. Ninguém pode dizer, né, que não concorda. Ninguém pode dizer nada. Porque essa corrente do bem, que só faz o mal, só pratica o mal, um grupo de perseguidores, coitado dos trabalhadores que ganham salário mínimo nessa prefeitura, não tem direito a nada. Hoje, nem de se expressarem, não podem mais. É a democracia do 12 de Piraí. Esse é o partido do 12, partido do mal. A minha filha, coitada, com 18 anos, chorando em casa, me mostrando. Por mim eu não ligo não, que eu já estou acostumado com essa cambada de safado. Agora a minha filha chegar para mim pedir: pai, pelo amor de Deus, larga isso. Isso é falta de caráter, falta de hombridade, uma turma de safado. Aí ainda vem um funcionário da prefeitura que ganha 7 mil por mês sem trabalhar, dizer: processo o vereador, caça o vereador.
Tem que caçar é você, seu sem vergonha. Quem recebe não trabalha. Caçar vereador. Que me casse. Eu estou aqui desabafando de coração aberto, dizendo que esse prefeito é um safado. E quem o acompanha são os demais. Cambada de pilantra. Porque não pode. A pessoa não pode mais se expressar. Infelizmente, a Piraí, hoje a gente vive uma política suja. Tá? Não tenho medo de cassação, não tenho medo de perseguição, porque eu não devo nada a ninguém. Graças a Deus. Então, eu deixo aqui registrado. Quem achar que eu estou falando demais, não estou não. Porque não foi a família de vocês que foi atingida. Não foi a esposa que ficou em casa chorando. A filha, a cunhada, tá? A minha mãe, que me ligou desesperada, quando viu a foto de uma turma de miliciano preso, e eles colocando relatando aquilo, que eu era o chefe da milícia na Serra do Matoso, queria botar lá, que eu pedi 10 mil ao prefeito, para ficar do lado do prefeito, e o prefeito não me deu. Por isso que eu estou fazendo isso. Eu estou apenas fiscalizando, cumprindo meu papel de vereador. Só isso. Infelizmente, esse prefeito é um prefeito do mal. Essa corrente do bem aí que eles pregavam na campanha, não tem nada de bem, não. É bem mal. É isso que eu quero deixar aqui registrado. Tá? Não tenho simpatia nenhuma, não precisa falar comigo. Se eu estiver do lado da rua, se fizer o favor de atravessar a rua, para mim é um favor que faça. Não quero amizade. Eu só quero que seja cumprido o que está escrito. E se o vereador tem o dever de fiscalizar, eu vou fiscalizar. Doa quem doer. Tá bom? Fica aí dizendo na internet, porque de cara a cara ninguém fala. Aí cria um monte de fake. Uns fake que você sabe que é funcionário da prefeitura, que ganha 7 mil, 8 mil, 11 mil, e o trabalhador ganhando R$1.000, sem direito a nada. Isso é vergonhoso para o nosso município. Presidente, desculpa o desabafo, mas eu não estava aguentando. Você vê sua família em casa, sendo oprimida por esse desgoverno que não faz nada. Essa cambada que aí está é desagradável. Muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Júnior Rocha. Boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente, aos internautas que nos acompanham, servidores dessa casa. Eu subo essa tribuna hoje com uma profunda tristeza e pesar, e eu quero, antes de iniciar minha fala, dizer aqui que nós somos aqui 11 vereadores, né? Nós somos 6 vereadores de oposição, 5 vereadores de situação, mas eu tenho a certeza absoluta, e quero já deixar aqui público, que os 5 vereadores aqui que são governo, eu tenho certeza que não compactuam com essas atitudes que têm sido tomadas por parte do grupo do prefeito. Obviamente tem muita gente de bem no grupo do prefeito, assim como os demais vereadores aqui, que eu tenho certeza não estão incluídos nisso, e tenho certeza, vereador Alex, que todos os 5 colegas aqui, tanto o João Máximo, quanto o Russo, quanto o Flávio, quanto o Junão, quanto o Cezinho, estão também indignados com o ataque que a sua família sofreu, com a covardia constante que, aí sim, eu vou expor agora minha opinião, capitaneada pelo senhor prefeito, doutor Luiz Antônio, esse moço bonzinho, de fala mansa, né, de olhar rasteiro, ele sim, mais uns 3 ou 4 que está do lado dele, que a partir de amanhã eu devo tomar uma coça aí nas redes sociais dos fakes dele, mas não estou preocupado, eu sei quem são. Eles são tão burros que o vício de linguagem, a pessoa tem uma coisa chamada vício de linguagem, o cara escreve como fala. Eu convivo com todos eles. Você acha que eu não sei quem está escrevendo? Mas enfim, eu quero me solidarizar, vereador Alex, com Vossa Excelência, e dizer que essa casa não pode mais sofrer esse tipo de ataque. Essa casa está fazendo o papel dela. O vereador Alex pode estar certo, pode estar errado, ele está fiscalizando.
E o que tanto incomoda o governo aí, eu quero aqui registrar, tem um tal de Caio Batalha e uma tal de Maria Santos. Se o governo é tão honesto, tão competente e não tem medo, como eles dizem, o prefeito soltou uma nota, por que eles não botam a cara para defender o governo? Por que tem que usar fake? E prova para mim que esse fake não é do governo, porque só defende o governo e ataca a gente. Pode olhar Maria Santos e Caio Batalha. Contrariar a vontade do governo e eles vêm de pau em cima da gente. Colocaram lá uma vez, que quando a gente botou aqui o remanejamento para zero, que a gente era os mercenários, nós 6, desceram o porrete na gente, não liga se a gente tem família, estão nem aí, né? Todas as vezes que a gente contraria o interesse do governo, atenção população de Piraí, população de bem, e peço a parte das pessoas, a maioria, 95, 98% das pessoas que compõem, que foi denominada a corrente do bem do prefeito, que são pessoas de bem. Tem uma meia dúzia ali de mau elemento, de mau caráter, mas a maioria são pessoas do bem. Então peço desculpa a vocês que são pessoas do bem, mas essa meia dúzia de canalha, de mau caráter, tem que ser banido da política de Piraí, começando pelo doutor Luiz Antônio, que se diz ser bom moço, mas não é. Ele é covarde, ele ataca as pessoas da maneira mais baixa, mais vil. E se não for ele, que ordene a esses amarra-cachorro, que pare com esse tipo de coisa, que é uma cambada de amarra-cachorro morto de fome, que se não fosse ele ter sido eleito e colocado lá ganhando o salário que ganha, estava aí amarrando o cachorro com linguiça. Essa é a verdade. Aproveita a oportunidade que está tendo, trabalha para a cidade, poxa vida. Usa essa criatividade demoníaca do mal, transforma ela em coisas boas, propostas boas, traz aqui para a Câmara para a gente apresentar. Agora fica o dia inteiro sentado dentro de repartição pública, escrevendo, falando mal da vida dos outros, inventando, colocando. Olha a irresponsabilidade, esses caras não têm noção do que eles estão fazendo. Eles colocaram a foto de 4 milicianos, dizendo que o vereador Alex era chefe da milícia. Eles são loucos, eles são irresponsáveis. Se esses caras se irritam com isso e vêm atrás deles, pelo amor de Deus, gente, se vocês não têm amor ao próximo, que vocês não têm, vocês que fazem isso, tenham amor à vida de vocês, pelo amor de Deus. Não mexa com essa gente, deixa eles quietos no canto deles. E, por favor, tenham responsabilidade, pare de inventar coisa. Ninguém aguenta mais isso. Eu estava dizendo para os colegas, eu estou querendo sair da política por causa dessas coisas. Vamos dialogar, vamos debater, vamos divergir, vamos ter opinião diferente, mas vamos respeitar, pelo amor de Deus. E não venha me dizer que esses fakes não são do governo, não são capitaneados pelo prefeito, porque são. Só faz defender ele e atacar os outros. Fica metendo a marreta aqui que o Tutu, que é funcionário da Câmara, ganha 12 mil. É mentira, é 11. Né? Mas e aliados políticos aí, que foram nomeados? Tem uma secretaria, tem uma secretária lá que ganha 11 mil por mês. O que ela faz na prefeitura? Anda na rua o dia inteiro com sacola, entrando no comércio, fazendo compra, com a outra moça atrás dela aí, coitada, que deve ser obrigada aí, porque trabalhar ela não trabalha. Manda ela apresentar um trabalho que ela desenvolveu aí nessa secretaria dela. Mas é acordo político. Mas o prefeito Luiz Antônio pode tudo. Tudo que ele faz é bacana, é legal. E a gente não pode nada. Então eu peço aqui aos colegas vereadores, desculpa, já disse que os senhores não têm nada com isso, e 98% das pessoas que acompanham o prefeito também não têm, mas ele e mais uns 4 ou 5 ou 6 tem sim, e eu queria pedir à população de Piraí, encarecidamente, que não dê credibilidade ao que essa Maria Santos, esse Caio Batalha fala. Quando eles entrarem lá falando mentira, entra de porrete em cima deles, que uma hora eles vão parar, aí eles vão criar outro fake, e a gente desce o porrete no fake deles. Mas bota a cara, seja homem, bota a cara. Vai ficar aí denigrindo a família dos outros? Eu fico com pena da filha do Alex, que ela passou esse final de semana. Pelo amor de Deus, aonde é que nós vamos parar? Então eu deixo aqui meu desabafo. E Alex, estou contigo, sou solidário a você, você é um pai de família, um homem honrado, com 20 anos de polícia, não tem uma anotação na sua ficha. Eu tenho orgulho de ser seu amigo, de ser seu parceiro, de ser seu irmão. E as pessoas de bem saberão entender quem é o lobo mau dessa história.
Boa noite. Com a palavra o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Presidente, posso falar daqui? Pode, Sim, Excelência. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. O vereador Alex, eu fico indignado com esse tipo de coisa, que eu também não concordo de maneira alguma, e também já sofri com isso aqui, injustamente, porque pessoas falam o que querem sem pesar o que estão falando. Eu só gostaria que Vossa Excelência não generalizasse, porque, infelizmente, eu entendo sua revolta, mas você colocou de maneira que todos nós, eu não estou do lado do prefeito, eu sou do lado do que eu acredito. Eu defendo as coisas que eu acredito, que eu acho que está certo. Como tem coisas muito certas no governo, como tem coisas erradas. E eu não defendo as coisas erradas do governo. Sou melhor que ninguém, tenho certeza que não acerto todas, nenhum de nós acho que a gente acerta todas, mas eu estou do lado certo, da coisa certa. Se eu votei e trabalhei para o lado do prefeito ganhou, do 12, né? Mas fiz isso lá atrás numa campanha política, isso já terminou, e continuo seguindo do lado que eu acredito. Continuo fazendo as coisas que eu acho certas direito. Vou defender aqui e ter minha opinião própria. Pode ser um voto vencido de 10-1, mas se eu tiver a minha opinião, eu vou segui-la. Então, eu só pedi ao senhor para não generalizar, ser do seu nervosismo que você está aí, mas, por favor, assim, eu me sinto até ofendido quando você falou dessa maneira aqui, porque fica ruim. E tenho certeza que tem muitas pessoas do bem trabalhando no governo, porque todo mundo precisa trabalhar, que também vai se sentir muito chateado com as suas palavras. Tá? Mas pode ter certeza que eu não concordo com esse tipo de coisa. Nunca concordei. Já tem alguns das internet aí que a gente sabe nome, sobrenome, endereço, e que falam de mim o tempo todo, mas devem me amar, porque não me esquece. Mas, infelizmente, todas essas pessoas, ou felizmente, né, todas essas pessoas que sempre me criticaram na internet falando de mim aí, para mim não significa nada. É como se eu encontrasse uma pedrinha no caminho, que nem para poder tropeçar dá. É isso que eu penso dessas pessoas. São tão infelizes, são tão baixas que não vale a pena nem você grifá-la. Fala, pô, então eu faço dessa maneira. Não quer dizer que o Vossa Excelência tem que fazer igual. Tá? Eu só quero explicar que eu não faço parte dessa turma que faz esse tipo de coisa. Mas vou continuar defendendo o governo quando eu achar que devo defender e vou continuar discordando na hora que eu achar que eu devo discordar. Se eu tiver que discordar dos senhores todos aqui, já falei uma vez, se for 10-1, eu vou discordar. Se eu achar que devo estar junto, eu vou estar junto. Só isso. Boa noite. Com a palavra o vereador Wilden Vieira. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Alex, calma seu coração, fica tranquilo. Se importa com que esses fakes, essas pessoas mal intencionadas falam. Como o vereador Russo falou, ele já sofreu com isso também. Eu já sofri muito com isso também. E no final, o bem sempre vence. E você é um cara do bem. Poupe a sua família disso. Sei que é difícil, mas a minha família sofreu muito também com isso. Mas a gente tem que servir de escudo nessas horas e proteger. Não deixar essas coisas ruins entrar dentro de casa, afetar a nossa família, que a família é o stay, né, de qualquer um. Então a gente não pode deixar com que essas pessoas do mal afete nossa família. E muito menos nossas estruturas, como o vereador Júnior Rocha falou aqui, que às vezes pensa em sair. A política desgasta.
Eu estou no 4º mandato consecutivo e tem hora que eu me sinto cansado com essas coisas. Mas nunca passou pela minha cabeça em abandonar a política, abandonar o que eu acredito, no que eu acredito, abandonar o que eu faço, por causa dessas meia dúzia de sem vergonha que ficam no Facebook falando um monte de mentiras. Isso não me abala. E eu peço que os meus amigos tenham força, que continuem acreditando no potencial de vocês, que continuem acreditando no trabalho belíssimo que vocês fazem e não deixem essas pessoas atrapalharem, acabarem com isso. O prefeito lançou uma nota essa semana, e um trecho dela dizia que ele não se curvaria pela pressão que alguns vereadores têm dado aqui para levar vantagens. Bom, ele não citou nomes, falou até da minoria. Mas como eu sou vereador de oposição, não oposição ao município, sou vereador de oposição a esse governo fraco, ruim que está aí. Esse governo que prometeu 1000 coisas e não está fazendo nada. Esse governo que manda mensagem, como ele mandou, que 40 chefes de família pode estar perdendo emprego e que a gente não está pensando nisso, que a gente não tem pena. Mas que há 2 anos atrás ele mandou mais de 50, 100 pessoas embora da prefeitura e não teve pena de ninguém, ele não pensou em ninguém. Agiu simplesmente com a politicagem. Politicagem suja que eu nunca vi em Piraí. Essa perseguição que aconteceu há 2 anos atrás e que vem acontecendo. Por esse governo que está aí. Por esse prefeito que está aí. Eu estou no meu 4º mandato, já participava antes como servidor público. Eu nunca vi uma política tão suja, tão covarde, tão mentirosa como essa aí desse governo, desse prefeito. Mas ele vai pagar por isso, eu tenho certeza. Uma pessoa que participa na política, acredito eu, há mais de 20 anos, quase 30 anos, como o nosso prefeito. Eu digo nosso prefeito porque eu já ajudei, votei e ajudei ele. Ajudei a elegê-lo no primeiro mandato de prefeito. E quando eu digo nosso, porque é o prefeito do nosso município. Mas ele quer obrigar todo mundo a concordar com o que ele faz. E eu me lembro muito bem na época da eleição, eles chamavam Tutuca de ditador. E eu, às vezes, até, mas por quê? Eu me dou bem com o Tutuca foi prefeito e tal, eu não vejo isso, mas pode ser. Mas agora eu aprendi. Agora eu estou conhecendo o que é ser ditador. O que é ter vaidade. Eu nunca vi ninguém, pelo menos com poder, ser tão vaidoso igual o nosso prefeito. Um cara que quer que todo mundo acredite na verdade dele. Só é verdade o que ele fala, o que ele prega. E eu não vou concordar com isso. E eu queria que o prefeito lançasse uma nova nota dizendo quais são os vereadores aqui que querem levar vantagem, que fica cobrando vantagem dele. Porque eu nunca pedi nada com esse prefeito que está aí. O dia que eu me coloquei como oposição, eu nunca mais fui na prefeitura e pedi nada. Hoje, para eu ter um bairro decente, limpo, hoje eu falei isso para o secretário na sala lá, quando eu estava mudo, não quis comentar nada, ele me citou. Vereador Prico me enchia o saco, me ligava toda hora, pedindo ajuda para o bairro. Hoje não faz mais, né, vereador? Eu falei assim, não faço. Sabe por quê? Porque Deus me iluminou e me botou um companheiro, meu vizinho do meu bairro, que é o Cezinho, um cara também que trabalha muito, e pede para o bairro. Aí vocês começaram a entender, porque quando eu pedi, eu não era atendido.
Desculpe, Cezinha, a sua ausência lá na sala, mas eu tive que falar isso para o secretário. Porque ele tentou me usar para induzir todo mundo, que melhorou muito a limpeza do meu bairro, e que eu hoje sou agraciado. Não sou agraciado nada. Hoje eles fazem a obrigação lá no nosso bairro. Faz mal feito. Muito mal feito, por sinal. Mas ainda faz. Porque graças a Deus, como eu falei lá, Deus iluminou e me botou um parceiro do nosso bairro, da nossa comunidade, que trabalha e está do lado deles, aí eles atendem. Então, nosso bairro melhorou muito depois que Vossa Excelência veio trabalhar nessa casa, vereador. Parabéns por isso. Mas eu não podia deixar de elogiar o seu trabalho, mas falar por que melhorou. Não foi por mim que melhorou, não. Não foi pelo serviço de capina que está bonito, que não está. O município está imundo. O cronograma deles de ir lá no bairro de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias, é mentira, não vão. Não vão. Hoje eu só posso falar com palavras, mas a partir de agora eu vou arrumar um jeito de provar que não vão. Nosso bairro já foi muito mais limpo, já foi muito melhor tratado. Não estou falando na época de governo passado só, não, nos outros passados também. E da metade do primeiro mandato dele, quando eu comecei a me declarar oposição aqui, acabou o trato no nosso bairro. E se Deus não ajudasse do Cezinha ter sido eleito e viesse para cá ajudar no trabalho, o nosso bairro estava pior ainda. Aí vem de conversinha fiada, falando que melhorou, que não sei o quê, vai contar a história para outro. Você concede uma parte, vereador? Sim, vereador. Só agradecer aí os elogios, né? E dizer que quando eu entrei nessa casa, eu entrei sim para trabalhar, como tenho feito, tenho cobrado, sim, o nosso bairro tem ficado limpo, como outros bairros da nossa cidade eu tenho lutado também. Mas dizendo que sei do nervosismo do vereador Alex Joaquim, mas eu não sou bajulador, não. Eu não sou puxa-saco, não. Porque eu trabalho, sim. Eu levanto da minha cama, vou na secretaria pedir, ligo, mando o WhatsApp e peço. Vereador, com todo respeito, sabe o quanto eu te respeito e te admiro demais. Mas da forma que foi falada, como o Pico acabou de falar aqui, que as coisas acontecem até no bairro, pode ser que da forma que foi falado, que um bajulador é atendido. Isso ninguém nunca me viu fazer. Alguém aqui já me viu bajular prefeito? Alguém já me viu atrás do prefeito? Não, mas eu trabalho. Trabalho não só para o meu bairro, como Vossa Excelência acabou de falar, mais uma vez agradecer pelo elogio, e eu trabalho pela cidade. Tá bom? Obrigado. Vossa Excelência Alex Joaquim, tem o meu respeito e minha consideração, tá, o vereador? Bom, presidente, mais um minuto só para eu concluir. Vereador, eu não sei se eu fui mal interpretado aqui, mas eu só elogiei o trabalho de Vossa Excelência. Em momento algum, eu quis deixar que Vossa Excelência bajula o governo. Eu quis dizer que Vossa Excelência é atendido e é normal quando você faz parte de um grupo. Só que o secretário quis me colocar hoje de uma situação, não, tá, tudo bem, mas como Vossa Excelência pediu a parte na minha fala, eu tenho que registrar. Então, o vereador Alex, eu tenho certeza que mesmo falando aqui no calor da emoção, Vossa Excelência vai ser entendido. Vai ser entendido pelos servidores do bem, pelas pessoas que trabalham lá, direitinho, que não faz esse tipo de cachorrada, que você não falou para eles, você falou para quem faz esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que essas pessoas vão entender, vão compreender e vão respeitar seu posicionamento. Acho que todos aqui sabem, às vezes a gente se sente, né, condenado por algumas palavras, mas a gente entende, a gente sabe que Vossa Excelência falou diretamente para esses fakes que estão aí cometendo essas injustiças. Estou com você, vereador, o que precisar, pode contar comigo. Não podemos aceitar esse tipo de covardia que eles tentam fazer com essa casa o tempo todo. Boa noite, muito obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei ordinário 093/2018 do excelentíssimo senhor prefeito municipal
Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Esse é o veto, tá, gente? Ah, não. É o verde, não, peraí. É não, rapaz. Agora sim. Ah, não tá. Ah, foi lá. Rejeitado por 6-5. Coloco em discussão e votação único o requerimento 118 do vereador Alex Joaquim da Silva, excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providência junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafo para que sejam verificados os serviços prestados no bairro do Cacaria, pois as encomendas não estão sendo encaminhadas para o posto de correio daquela comunidade. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei 101/2018 do vereador Luiz Fernando Colucci Júnior com a emenda. Dispõe sobre a redução de carga horária dos trabalhadores e servidores públicos municipais que sejam responsáveis por pessoas com deficiência ou enfermidades e da outras providências. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o decreto legislativo 202/2018 do vereador Alex Joaquim da Silva com a emenda. Concede título de cidadão honorário periaiense ao ilustríssimo senhor Antunes Ferreira dos Santos. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de lei, decreto legislativo, número 3, do vereador Paulo César Leandro Simplício, com a emenda. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Lincoln Wilson de Paiva. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto decreto legislativo número 4 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira com a emenda. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Francisco Correia Rodrigues. Solicito aos vereadores que iniciem a votação.
Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 5 do vereador João Carlos dos Santos Márcio com a emenda. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor pastor Ademar Alves Ferreira. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 6 do vereador Ricardo Campos Passo com a emenda. Concede título de cidadão honorário piraiense ao ilustríssimo senhor Sebastião Ferreira Jasmin. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Aprovado por 10 votos. Coloco em discussão e votação única o projeto de decreto legislativo número 7 do vereador Ricardo Campos Passos com a emenda. Concede título de cidadão honorário piraiense à senhora Rita de Cássia Teixeira de Barros. Solicito aos vereadores que iniciem a votação. Tem alguém escrito lá? Aprovado por 10 votos. Não há ninguém inscrito hoje para explicação pessoal, por não ter matérias. Eu quero aqui também, Alex, me solidarizar com você e dizer que eu não levo nada disso a sério. Quando falam de mim aí, eu nem não respondo. A gente deve tratar dessa maneira. Não responder, deixar para lá. Todo mundo aqui já foi atingido por isso. Falaram aí que aqui uma caixa d'água é 104 mil reais. Eles têm que entrar no portal da Câmara, eles têm que vir aqui pedir os documentação, eles têm, se achar que está errado, entrar no Ministério Público, mandar para o Tribunal de Contas. Então eu tenho a minha consciência tranquila, trabalho com seriedade, não tenho nenhum problema com esses fake, com essas pessoas que ficam falando, são pessoas que não têm o que fazer, que gosta de ver a gente irritado, que é muito triste realmente atingir a família da gente, fazer essa cachorrada. Mas limpa seu coração dessas maldades e deixa falar. Quando você não responder nem coisa, eles param. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 28 de agosto, corrente ano, hora regimental. Boa noite a todos.